irmãos que estão nos seus lares, né, que estão também nesse momento, eles não estão nos assistindo, eles estão também cultuando a Deus juntamente conosco. Quero cumprimentar a cada um com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, é uma satisfação, uma honra estarmos aqui nessa noite para estarmos compartilhando com os irmãos de mais um culto, de uma forma assim um tanto quanto diferente daquilo que a gente está acostumado e gostaria que estivesse acontecendo. Mas Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas, né? Então é para ser assim, então que seja assim. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Brenner, meu pastor, que nos convidou para estarmos aqui trazendo essa palavra de reflexão nessa noite. Ele já trouxe aqui uma palavra bastante animadora para as nossas vidas, e agora eu quero continuar aqui também levando para os irmãos aquilo que o Senhor colocou em nosso coração ontem, quando Ele nos convidou para estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. E exatamente na leitura diária de ontem, o Senhor já falou comigo, e então eu já separei aqui o versículo e gostaria de ler com os irmãos, que está no livro de Provérbios, no capítulo de número 24. Provérbios, capítulo de número 24, e o versículo, apenas um versículo pequeno, que é um provérbio extraordinário, e ele está escrito e diz assim, na versão revista e corrigida: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Numa outra versão diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, ou não me lembro agora a palavra, mas é algo mais ou menos nesse sentido. Se te mostrares frouxo no dia da angústia. Quando começou aqui o culto hoje, eu já comecei exatamente a me lembrar de quando tudo isso que está acontecendo começou a acontecer. Eu havia ministrado ali na cidade de Morrinhos no dia 12 de março, numa festividade, e nós fomos até Caldas Novas para passar o final de semana ali. Quando então de repente a notícia começou a se espalhar do que estava acontecendo. Eu lutei para não falar nesse assunto aqui, porque eu sei que é o que está girando, é o que está circulando para todo lado, né? As pessoas já estão até já exaustas e cansadas em tanto se falar desse assunto. Mas o Espírito Santo me trouxe ao meu coração de uma forma mais interessante, e eu preciso estar compartilhando com os irmãos aqui nessa noite. E aí então a gente resolveu ficar ali até ver no que dava. E ali nós começamos então a refletir com tudo que estava acontecendo. E de repente veio o dia 19 de março, quando o estado de Goiás e vários estados fecharam tudo. E uma das coisas que a gente sempre comentava, quando a gente ia ali naquela cidade turística, né, por ser a maior cidade turística do estado de Goiás, onde o fluxo de pessoas ali para aquela cidade, todos os dias que você vai, é carro indo e de dos 4 cantos ali que chegam para a cidade de Caldas Novas. E mas assim, a minha esposa, sempre que a gente ia ali, a gente ainda comentava: pode ser qualquer dia, ninguém para essa cidade. É uma cidade que todo dia está cheia de pessoas diferentes, cheia de turistas. Uma cidade que era assim um exemplo de uma cidade progressista, aonde as pessoas sempre estavam ali reunidas em grande quantidade. E aí de repente a gente começa a ver aquela cidade como que um deserto. A gente começa a contemplar aquela cidade ali, tudo parado, tudo fechado. E aonde a gente estava, tinha uma suíte na parte superior, e a gente estava exatamente lá, aonde a gente tinha uma visão da cidade quase por completo. E temos um grupo de oração, e esse grupo de oração a gente começou a clamar para que Deus viesse a cessar essa praga,
porque já sabíamos do mal que estava trazendo em outros países e as mortes que estavam sendo, as vidas que estavam sendo ceifadas. E a gente então orava, e de noite eu ia ali para a sacada, ali e ficava olhando para aquela cidade, toda escura, toda parada, uma cidade morta, uma cidade deserta, parecia uma cidade fantasma. E o coração então começava a sentir assim uma angústia, começava a sentir uma tristeza. Parece que tudo estava acabando, parece que tudo estava perdendo o sentido. Olhávamos para o tempo fechado e às vezes a gente olhava aquelas nuvens, parece que as nuvens estavam mais escuras. Parece que a gente via sinais do céu, de tudo aquilo ali que estava sucedendo, e as pessoas desesperadas por toda parte, a gente perguntando o que vai ser, como que vai ser, e que jeito que vai suceder isso. Então era uma angústia muito grande, que de repente se abatia no nosso coração, e a gente tentava não se envolver, não se deixar abater por aquela situação, mas não tinha como, era um desespero que estava chegando em toda a casa. Era uma angústia que estava se abatendo em cada coração. E a gente então não sabia o que fazer. E os dias iam passando. Não, essa semana que vai ser a curva, é a semana que vem, não pode liberar nada ainda. E os dias iam passando. Quando se passaram 40 dias, a gente resolve voltar para Goiânia, ainda com tudo paralisado. E chegamos no dia seguinte, no nosso prédio, numa lista de transmissão, o síndico passa a seguinte mensagem: olha, ficam reclusos em suas casas, evitem estar transitando pelos corredores do prédio, porque nós tivemos um óbito de uma pessoa aqui do prédio pela Covid-19. E aí nós ficamos desesperados, aí nós ficamos com o coração muito mais apertado ainda. Inclusive uma pessoa da área da saúde, uma das pessoas extraordinárias que tinha dentro daquele prédio, a esposa dele ficou também entre a vida e a morte. E a gente ficou angustiado naquele desespero. E aí como que nós vamos fazer? E pede oração daqui e dali. Nós vamos ficar aqui, nós vamos voltar para Caldas Novas, porque lá às vezes está mais tranquilo. E aí então a gente ficava nessa angústia, a gente ficava nessa aflição. E naquele momento a única coisa que a gente tinha era o nosso refúgio, de onde a gente nunca falta a força que vem lá de cima. E quando nós começávamos a buscar a presença do Senhor, e a gente clamava, e a gente rasgava o coração na presença do Senhor, e o nosso coração começava a ficar aliviado. A gente tinha palavras naquele momento para dizer para as pessoas: olha, não fique desesperado, tudo isso vai passar, fica tranquilo, isso é um processo que está acontecendo, mas nós vamos vencer, vamos seguir em frente, não podemos desistir, não podemos desanimar, porque a nossa fé não está condicionada nisso, não está condicionada naquilo. A nossa fé e a nossa esperança está na vida eterna com Cristo Jesus. Se Ele quiser mudar essa história, se Ele quiser aplacar essa situação, glória a Deus, aleluia. Mas a nossa esperança é a nossa redenção com Cristo, porque lá não sentiremos, não teremos nada disso para nos afligir. E a gente ia prosseguindo, os dias iam passando, e parece que a coisa ia a cada dia apertando mais. Mas a gente ia para a palavra de Deus, e a gente via então o seguinte: não te mostres frouxo no dia da angústia. Então no momento da angústia, no momento da aflição, no momento da dor, nós precisamos ter no nosso coração a certeza e a convicção de que, por mais difícil que seja a situação, o Espírito Santo de Deus não nos abandona e nos fortalece para nós prosseguirmos caminhando, porque o Senhor Jesus Cristo de fazer tudo aquilo que lhe apraz. Quantos momentos de angústias as pessoas já passou na vida, isoladamente. Desde quando eu sou um servo em Cristo Jesus, já passei por muitas lutas, muitas angústias e muitas aflições. Momentos em que a gente pensava o seguinte: não vai dar, não vou conseguir vencer, não vou conseguir atravessar esse deserto. Mas naquele momento a gente batia o joelho no chão e começava a falar com o Senhor,
E o Senhor fortalecia-nos ali naquele momento, porque Ele sabia que ainda que nós estávamos numa adversidade, ainda que nós estávamos num momento de angústia, mas nós não estávamos sendo frouxos ao ponto de desistir e blasfemar de Deus. Nesses últimos dias, muitos cristãos têm pulado fora do barco. Nesses últimos dias, muitas pessoas têm blasfemado de Deus, dizendo o seguinte: o que está adiantando? A igreja inteira no mundo está orando e nada acontece. Cada dia as coisas estão piores, porque estão sendo frouxos diante de uma adversidade que Deus permitiu sobre a face da terra, para um motivo que Deus quer realizar uma obra. Ei, balabasuri canta nébia, xaralabasuri lamanai. Quando a nação de Israel, os judeus, foram tirados do Egito para serem levados para uma terra que manda leite e mel, se nós formos olhar, nós estamos vendo exatamente a mesma coisa. O mundo representa o Egito, a igreja representa Israel. Canaã, que mana leite e mel, representa o céu, para onde Cristo está preparando um lugar para nós que mana muito mais do que leite e mel. E quando nós olhamos para a história e nós vemos os judeus murmurando no deserto, a gente às vezes chega a dizer o seguinte: mas eles estavam sendo abençoados por Deus, estavam sendo cuidados por Deus, alimentados por Deus, as suas vestes não se desgastavam, seus calçados não ficavam apertados nos seus pés, tinham tudo que precisavam naquele deserto. Por que que aquele povo murmurou? Por que que aquele povo não teve fé suficiente para bendizer o nome do Senhor? E por que que Ele deixou então aquele povo 40 anos ali, perecendo pelo caminho? Porque se aquele povo entra na terra prometida, eles iam fazer Israel fracassar antes de começar as batalhas, porque eles não tinham força, eles não tinham ânimo para enfrentar os inimigos que eles iriam enfrentar. Não tem como a gente enfrentar o inimigo se a gente não estiver preparado. Se a gente se levantar frouxo para enfrentar o inimigo, ele pode ser muito mais frágil do que nós, mas nós seremos vencidos, porque o medo faz a gente ver o problema muito maior do que ele é. Estão morrendo vidas, estão passando dificuldade, estão empresas fechando e falindo, mas tem um projeto de Deus em tudo isso, e nós veremos que o povo de Deus vai triunfar. Mas nós não podemos recuar, nós não podemos desistir. Relabassuri canta nébia, saralabassuri lamahai. Aí alguém pode dizer o seguinte: pastor, mas quantos homens e mulheres de Deus, servos do Deus Altíssimo, fiéis e corajosos e valentes, que já pregou a palavra, que já construiu um dos maiores templos dessa nação, e não conseguiu vencer esse mal, mas ele venceu o mundo e está na glória com o Senhor. Nós temos que perseverar até o fim. E outra coisa, numa batalha morrem às vezes muitos soldados preparados, sim, porque é um campo de batalha. O mundo é um campo de batalha, nós estamos numa batalha. Mas aqui está a receita: se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena, nós recuaremos, nós desistiremos, nós nos enfraqueceremos. Tanto
Tanto é que um dos maiores males dessa pandemia que está sobre o planeta Terra chama-se informações e medos trazidos por fontes que deveriam trazer o ânimo. Se nós estivéssemos sendo incentivados por estes meios de comunicação a sermos valentes, a perseverar, a estender a mão, a fazer isso e fazer aquilo outro, eu tenho certeza que muitos males emocionais que já estão trazendo tantos danos a pessoas nessa terra estariam resolvidos. Porque o medo, ele é um dos piores inimigos. Mas a fé em Deus, junto com a coragem, é o maior aliado que nós temos para vencer todas as adversidades. Todas as adversidades. Como o Senhor da seara, o dono da obra, vai nos lançar nesse campo, quando já está chegando a consumação e a volta de Cristo, se nós não estivermos preparados, se nós não tivermos bagagem, se nós não tivermos convicção daquilo que realmente nós estamos dizendo, porque uma coisa é eu dizer por ouvir dizer, outra coisa é eu dizer por experiência própria. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra está vivendo uma experiência própria que nenhuma outra na geração teve esta oportunidade, e nós temos a oportunidade de fazer a diferença quando tudo isso passar. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, a gente que já viu Deus fazer milagres assim diretamente, a gente que já viu na prática Deus operar maravilhas na nossa vida, ao nosso lado, em pessoas que a gente conhece. De repente, você vê cristãos correndo atrás de profecias e indo, pastor, cristãos, eu estou falando crente, eu não estou falando as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não frequentam a igreja, indo a supermercados, indo comprar velas e velas brancas, porque através de uma profecia que ouviu, diz que 3 dias de escuridão haveria e que ninguém deveria abrir a porta e receber ninguém. Quantos cristãos, por exemplo, que fizeram isso? Quantas pessoas que ouviram tantas profecias, que estão na igreja, que estão ouvindo as pregações, estavam perguntando: será que isso vai acontecer? Aonde tem base bíblica para essas coisas? Alguém me pergunta no grupo que a gente tem lá, falando o seguinte: pastor, uma amiga minha, será que é amiga dela? Provavelmente foi, eu acho que ela não mentiu. Falou assim, que é da igreja já não sei quantos anos, e ela recebeu um áudio e me passou esse áudio, falou assim: ouça esse áudio aí. Aí eu ouvi aquele áudio e falei assim: pois é, e o que essa irmã está querendo saber? Ela falou: não, porque ela foi folhear a Bíblia dela e ela encontrou, e a filha dela também foi folhear a Bíblia dela e encontrou. Então elas estão pensando em fazer o que está dizendo aqui nesse áudio. Eu acho que a maioria dos irmãos que está aqui sabe disso, que diz que se você folheasse a Bíblia e encontrasse um fio de cabelo aqui dentro, que você pegasse esse fio de cabelo e colocasse e fervesse ele e tomasse a água, você estava livre, você estava imune deste vírus. Eu quero dizer o seguinte: se eu abrir essa Bíblia minha aqui, eu não vou encontrar não é 1, nem 2, nem 3. A gente está lendo a Bíblia, frequentemente cai algum fio de cabelo aqui, meu, de outras pessoas. Então veja só, irmãos, os absurdos, crentes acreditando em coisas dessa natureza. Isso é frouxidão, e no dia dessas angústias eles não suportam ficar de pé. Então nós precisamos, acima de tudo e de todas as coisas, dizer e pedir: Senhor,
Senhor, me fortalece na sua palavra, me fortalece naquilo que o Senhor tem para mim, me mostra a sua verdade e me sustenta, enquanto o Senhor quiser que eu esteja aqui. E eu quero ser boca de Deus nessa terra, eu quero levar mensagem de otimismo, eu quero orar para as pessoas, mas eu sei que a sua vontade será feita. E tudo isso que está acontecendo, Senhor, eu não vou te perguntar por quê, porque eu sei que é para que alguma coisa vai acontecer através de tudo isso que está acontecendo. Então que nós possamos perseverar, sabendo que dias melhores virão para aquele que acredita verdadeiramente que tudo está no controle de Deus. Mas isso tem que sair lá de dentro, tem que rasgar do coração. Não é simplesmente dizer da boca para fora. Muitas tribulações, muitas provações, muitas perseguições a gente tem sofrido anteriormente, antes de tudo isso. Para quê? Para que a nossa fé fosse provada e para que nós fôssemos fortalecidos para os dias maus, como já foi dito aqui na palavra de Deus. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está aí cultuando conosco através das redes sociais, Facebook e YouTube, né? Que Deus te dê força, que Deus dê força para a sua família, que o Espírito Santo coloque palavras na sua boca, para você ajudar quem está desesperado, quem está angustiado, quem está frouxo, quem está com pouca força. Leve uma mensagem de otimismo para sua mãe, para o seu pai. Convida os seus filhos, faz uma reunião, faz um culto, derrama-se na presença de Deus e diz o seguinte: Senhor, eu estou aqui angustiado, mas não abatido. Eu estou aqui porque eu sei que nós prevalecemos. Então eu quero neste momento orar com você. E nesta oração nós vamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Nós vamos lançar sobre Ele todo o nosso medo, irmãos. Porque nós vamos enfrentar esse inimigo de frente a frente, porque o Espírito Santo está conosco e o sangue de Jesus é sobre a minha e a sua vida. Nós não temos que temer o que pode fazer o homem, ou aquilo que vem também da parte do inimigo, se o nosso nome estiver escrito no livro da vida. Deus poderoso, maravilhoso, Deus onipotente, reporto-me, ó Senhor Jesus amado, quando o Senhor chamou Gideão para livrar o seu povo das mãos dos midianitas. E naquele momento ali, Deus Todo-Poderoso, Ele tinha um grande exército, mas o Senhor falou: não, tem muita gente reprovada no meio desse povo. Porque o Senhor, meu Deus, conhece o coração daquele que realmente é verdadeiro, daquele que realmente confia em Ti, daquele que sabe que o Senhor vai na frente, daquele que sabe que o Senhor vai resolver os problemas, daquele que sabe que o Senhor vai derrubar as muralhas, daquele que sabe que o Senhor nos dará vitória. Ela basuri nébia canta lamahai necouba nébias. Que nesta noite estejam sendo levantados nessa nação e fora dessa nação verdadeiros valentes, homens valentes e corajosos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, como aqueles 300 de Gideão, que mesmo cansados, que mesmo sendo perseguidos, eles não pararam de perseguir e foram até o fim para obter a vitória. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo e que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos passar por este deserto, para que nós possamos passar por este sol causticante, que nós possamos passar pelas tempestades, mas sempre com a força do Espírito Santo em nós, para que nós possamos vencer todo o mal e cantarmos a vitória do lado de lá, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor tem preparado para cada um daqueles que creem em Ti coisas muito melhores e mais excelentes. Abençoa essa vida, abençoa essa casa, abençoa essa nação, o nosso estado, a nossa cidade, o setor onde a gente mora, onde mora cada uma dessas pessoas, Deus, e nos dê a vitória. E eu sei que o Senhor é com aqueles que confiam em Ti, e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoa, em nome de Jesus.